Vocês acreditam que o Fernando Diniz é treinador pro Vasco? Mas eu não acho, eu discordo da sua análise. Falar que o Mirassol fez um grande jogo hoje. Não fez um grande jogo. Ele ganhou o jogo, ganhou bem. Teve mérito para ganhar, que soube aproveitar. Eu mantenho a minha opinião de janeiro, fevereiro. Se você tirar a camisa do Mirassol, colocar a camisa do Vasco, os mesmos jogadores, treinadores, comissão técnica, 12º. Vocês acreditam que o Fernando Diniz é treinador pro Vasco? Desculpa. Um treinador que dos últimos 7 jogos perdeu 6. Um jogador com o Felipe Coutinho, que vocês baba-ovo do Felipe Coutinho, 8 jogos, nenhum gol. É impressionante como vocês têm a ideia que um treinador como o Fernando Diniz e o Felipe Coutinho pode levar o Vasco a disputar Libertadores, pode levar o Vasco a ganhar títulos. Esquece isso, esquece. O Vasco é muito grande, mas do jeito que vocês pensam, o Fernando Diniz, com aquela conversa mesma, eu quero formar seres humanos, eu quero formar não sei o quê, aqui não sei o quê. Cara, que time horrível, que bagunça de jogar. Mas que coisa maravilhosa esse Mirassol, hein? Que coisa incrível essa cidade de Mirassol. Time organizado, time de bons jogadores, ótimo treinador, administrativamente falando, é maravilhoso. Como o Mirassol dá orgulho da gente entender que o futebol brasileiro tinha que ter mais clubes como o Mirassol, tinha que ter gente honesta, igual tem no Mirassol. Tinha que ter gente de capacidade de administração em relação ao Mirassol. Deitou, rolou, bagunçou, humilhou o time do Vasco. Parabéns ao Mirassol de estar na Libertadores. Orgulho do Mirassol. Eu acho que a gente não dá para dividir. Responsabilidade todo mundo tem. A maior responsabilidade é minha. Eu sou o técnico. E acho que os jogadores, por conta do meu jeito, os jogadores de maneira geral evoluíram. Os jogadores talvez não evoluíram do jeito que a gente quer que eles tivessem evoluído, do que a torcida gostaria que tivesse evoluído. E a gente não teve a consistência que todo mundo quer. Que eu acho que uma das coisas que a gente tem que aprender, um time grande tem consistência. O time grande não fica flutuando durante o campeonato, fazendo grandes jogos. Nem foi o caso de hoje. Hoje faltou contundência, não faltou jogar bem. Enquanto o Botafogo jogamos muito mal, contra o Grêmio jogamos muito mal. Hoje faltou contundência. E a gente jogando em São Januário, que é a casa do Vasco, que é onde o Vasco historicamente faz muitos pontos, a gente tem que aproveitar mais isso. E não ficar... A gente ficou muito no campo do Mirassol. Se você pegar uma estatística que é uma estatística que é relevante no futebol, a gente teve 33 chegadas no último terço do Mirassol, eles tiveram acho que 10 no nosso, ou 9, um negócio assim. Isso mostra muito como é que foi o jogo. Só que a gente não conseguiu converter isso em gol. E eu acho que a gente, uma das coisas principais é essa oscilação quando faz uma vitória muito grande, como foi contra o Santos ou contra o Inter, a gente não caiu tanto. Mas a gente precisava manter, porque a gente está jogando muita coisa ainda no final do campeonato. Então a gente tinha que ter mais. Hoje, se você fazer o erro do time principal, é uma coisa que não é uma coisa muito tangível, uma coisa que cai no campo da subjetividade, que é uma coisa que faltou energia pra gente. Energia de ir, de fazer, de cair uma segunda bola, de acertar um chute. Eu acho que isso faltou no jogo de hoje, de maneira geral, e isso meio que determinou um pouco a gente não conseguir abrir o placar antes do Mirassol. Porque esse time é um time que está fazendo uma campanha brilhante e podia estar mais acima na tabela. Mas eu não acho, eu discordo da sua análise, falar que o Mirassol fez um grande jogo hoje. Não fez um grande jogo, ele ganhou o jogo, ganhou bem, teve mérito para ganhar, que soube aproveitar. Mas foi uma das piores partidas do Mirassol nos últimos jogos. Jogaram melhor contra o Fluminense do que hoje, jogaram melhor contra o Vitória do que hoje. E muitos jogos e não perderam o jogo do Fluminense, perderam o jogo do Vitória, agora o mais recente. E hoje eles tiveram pouquíssima chance. É um time criativo, vocês sabem disso, é um time que faz muito gol. É um time que as duas bolas que eles chutaram entraram.
Eles tiveram, e principalmente a primeira bola, que a segunda bola foi um gol que a gente estava muito exposto e acabou tomando um gol de contra-ataque. Eu acho que o que traz alento para o torcedor ao longo desses meses que eu estou aqui é que a gente tem oscilado, mas o time tem evoluído. Não é o mesmo time. A gente teve momentos brilhantes durante esse período. Tivemos assim um momento de maior baixa das 5 derrotas. E num momento muito decisivo a gente fez uma vitória contra o Inter bastante contundente. E hoje a gente jogou bem de novo. Quando o time joga bem é mais fácil a gente fazer as correções. Hoje talvez a gente não teve a contundência do jogo do Inter. Quando o Inter começou o jogo a gente fez um gol, daqui mais um pouquinho fez o segundo gol. Hoje a gente... Foi um jogo que a gente não conseguiu criar chances tão claras e também não conseguiu ser tão contundente nas finalizações de fora da área que a gente teve, nos escanteios que a gente teve. Talvez a gente teve um número maior de escanteios hoje contra o Inter. Contra o Inter a gente precisou menos escanteio para fazer um gol de cabeça. A gente precisou menos chutes no gol para fazer gol contra o Inter. Hoje, infelizmente, a nossa bola não entrou. Parabéns para o Mirassol pela campanha incrível, pelo ano incrível, pela surpresa maravilhosa do campeonato. Mais algumas lições nós temos que tirar disso. Uma coisa é olhar para o Mirassol e fazer os elogios que ele merece. Outra coisa é avaliar o cenário e falar, tá, mas espera aí. Eu não permitiria, isso não seria normal, isso na minha opinião e na opinião de todo mundo não seria aceitável se eu falasse isso em janeiro. Como é que o time recém-promovido, que não tem uma torcida gigantesca, que não tem um patrocinador gigantesco, que não tem nenhum gênio para carregar nas costas do time, como é que esse time com a menor folha salarial no futebol que virou dinheiro pode chegar entre os 4 primeiros? Não existe essa possibilidade, é o que qualquer pessoa diria em janeiro. E o Mirassol chega lá e mostra que ainda há um buraco no futebol brasileiro. Como é que nós vamos tentar estudar esse caso para entender o buraco? Eu mantenho a minha opinião de janeiro, fevereiro. Se você tirar a camisa do Mirassol, colocar a camisa do Vasco nos mesmos jogadores, treinadores, comissão técnica, 12º. Eu tenho convicção disso que eu estou dizendo, embora isso jamais será aprovado, porque existe pressão, mídia, torcida, barulho, inferno, caralho, porra toda que não tem. Mirassol é um raro clube do Brasileirão que trabalha absoluta paz. Mas tem uma coisa muito interessante. Calendário. É o único time do Brasileirão, deve ser o único time do Brasileirão, que além de vir se organizando nos últimos anos, ou seja, tem uma direção. Né? O Mirassol joga e se planeja e trabalha há alguns anos como uma SAF. Ele olha para frente, ele olha para muito para frente. Ele não está olhando os próximos 3 meses para salvar o rabo dele. Ele está olhando para daqui 5, 6 anos e tal, e está indo numa direção que não é tão difícil fazer. Né? Desde que você tenha algumas premissas que o futebol brasileiro se nega a ter. Mas o calendário é um puta de uma resposta. Não é a única, mas ele só jogou o Campeonato Brasileiro. E ao só jogar o Campeonato Brasileiro, talvez ele tenha dado uma amostra para nós o seguinte: olha como seria talvez os clubes de futebol no Brasil, qual seria o desempenho se eles não tivessem que jogar 45 competições e estar desmontado o ano inteiro, correndo para recuperar, para jogar na semana que vem com todo mundo machucado e tal. Veja quantas contusões teve o Mirassol durante o ano. Né? Isso pode ser uma resposta muito interessante. Então, ao invés de fazer o basicão, que é olhar e falar assim, Mirassol, fenômeno do caralho, tal, claro que nós não estamos falando de um fenômeno histórico, nós não estamos falando de um novo Guardiola e de um novo 11 jogadores que vão disputar a Copa do Mundo em 2030. Nós estamos falando de um trabalho bem feito, mas que tem algumas coisas que se a gente for a fundo a gente vai perceber a diferença. Calendário talvez seja a principal diferença, além da óbvia falta de pressão e de a facilidade, entre aspas, que você tem de fazer isso. Mas parabéns, campanha incrível e mostra que o futebol brasileiro não é tão foda assim, né? Que o dinheiro não é tão irreparável, que a espanholização não é tão forte assim, porque ficou, 4, 5 pontos ali de um milionário?